Sabe, às vezes a vida parece nos pedir para dar um passo no escuro, para confiar em algo que ainda não vemos. Hoje, vamos mergulhar na história de um homem que fez exatamente isso. Um homem cuja jornada de fé moldou o destino de nações e nos ensina lições poderosas até hoje. Vamos falar sobre Abraão. A história de Abraão, que encontramos no livro de Gênesis, não começa com um rei poderoso ou um herói de guerra. Começa com um homem comum, chamado Abrão, vivendo em uma terra chamada Ur dos Caldeus. Ele já não era jovem, vivia sua vida, provavelmente com seus sonhos e rotinas. Então, algo extraordinário acontece. Deus fala com ele. Imagine só a cena. Do nada, uma voz divina diz: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Pense no que isso significava. Deixar tudo para trás. A segurança, a família, os amigos, a cultura, tudo o que ele conhecia, para ir a um lugar que ele nem sabia onde era. Parece loucura, não é? Mas Abraão foi. Ele obedeceu. E é aqui que começam as nossas lições. A primeira grande lição da vida de Abraão é: a obediência precede a bênção. Muitas vezes, nós queremos ver a bênção primeiro, queremos ter todas as garantias antes de dar o primeiro passo. Queremos o mapa completo antes de iniciar a viagem. Mas a fé funciona de outra forma. Abraão não recebeu o mapa, ele recebeu uma promessa. Ele confiou na voz que o chamou, e não no que seus olhos podiam ver. A obediência dele, mesmo sem entender tudo, abriu as portas para que a promessa de Deus começasse a se cumprir em sua vida. Quantas vezes Deus nos pede para fazer algo, para perdoar alguém, para mudar um hábito, e nós hesitamos, esperando por um sinal mais claro? A lição de Abraão é: confie e vá. O segundo ensinamento é sobre paciência e perseverança na promessa. A promessa era grandiosa, uma descendência numerosa como as estrelas do céu, mas havia um pequeno detalhe. Sara, sua esposa, era estéril, e ambos já eram idosos. Anos se passaram, décadas, na verdade. Imagina as conversas, as dúvidas, a angústia. Será que ouvimos direito? Será que Deus se esqueceu de nós? Eles até tentaram ajudar a Deus com a história de Agar e Ismael, o que gerou muita dor e conflito. Isso nos ensina que tentar apressar o tempo de Deus com nossos próprios planos raramente funciona bem. A promessa só se cumpriu quando, humanamente falando, era impossível. Isaque, o filho da promessa, nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Isso nos mostra que a fé verdadeira não é a ausência de dúvida, mas a decisão de continuar acreditando, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. O tempo de Deus é perfeito, e a nossa parte é esperar com o coração cheio de esperança. A terceira lição é talvez a mais difícil de todas. A fé é provada no altar do sacrifício. Depois de esperar tanto por Isaque, o filho amado, a maior prova de Abraão chegou. Deus pediu que ele sacrificasse seu único filho. Meu Deus, que pedido devastador! Eu não consigo nem imaginar a dor no coração daquele pai subindo o Monte Moriá. Cada passo deve ter sido uma tortura. Mas novamente, Abraão obedeceu. Ele disse aos seus servos: nós vamos até lá, adoraremos e depois voltaremos. Note a fé nessas palavras. Voltaremos. De alguma forma, ele acreditava que, mesmo que sacrificasse Isaque, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Ele colocou Deus acima de tudo, até mesmo da própria promessa. E no último segundo, Deus proveu um cordeiro para o sacrifício. Essa prova não era para Deus saber o que havia no coração de Abraão. Era para que Abraão, e todos nós, soubéssemos a profundidade da sua fé. A pergunta para nós hoje é: o que amamos tanto que talvez tenhamos colocado no lugar de Deus? A verdadeira adoração acontece quando estamos dispostos a entregar tudo a Ele. O quarto ensinamento é sobre viver como peregrino estrangeiro. Mesmo depois de chegar à terra prometida, Abraão nunca foi dono de grandes porções dela. Ele comprou apenas um pequeno pedaço de terra para sepultar sua esposa, Sara. Ele viveu em tendas, sempre em movimento. A Bíblia diz que ele esperava por uma cidade celestial, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Isso nos lembra que a nossa verdadeira pátria não é aqui. Este mundo, com suas alegrias e dores, é temporário. Somos peregrinos em uma jornada espiritual. Viver com essa mentalidade muda tudo. Muda nossas prioridades, a forma como lidamos com perdas e ganhos, e nos dá uma esperança que transcende as circunstâncias. Nosso tesouro não está aqui na terra, mas no céu. Abraão entendeu isso e viveu com os olhos fixos na eternidade. E finalmente, a quinta lição. O legado de Abraão é um legado de fé, que se torna bênção para todos. A promessa de Deus a Abraão não era apenas para ele, era para que através da sua descendência, todas as famílias da terra fossem abençoadas. Essa promessa se cumpre de forma suprema em Jesus Cristo, que é descendente de Abraão. Através da fé em Jesus, nós que não somos judeus, somos enxertados nessa família da fé.
tornamo-nos filhos de Abraão pela fé. A história dele não é apenas sobre um homem antigo no deserto. É a nossa história. É um convite para sairmos da nossa zona de conforto, para confiarmos nas promessas de Deus, mesmo sem ver, para perseverarmos na espera, para entregarmos nossos Isaques no altar e para vivermos com a esperança da pátria celestial. A fé de Abraão nos mostra que uma vida de obediência a Deus, mesmo imperfeita e com tropeços, pode gerar um impacto eterno. A jornada de Abraão foi longa, cheia de desafios e momentos de dúvida, mas marcada por uma fé inabalável que o fez ser chamado de amigo de Deus. Que a história dele inspire você hoje a dar o seu próprio passo de fé, a confiar no chamado de Deus para a sua vida e a acreditar que Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Vamos terminar com uma oração. Feche seus olhos, se sentir confortável e vamos falar com Deus. Pai amado, obrigado pela história de Abraão. Um exemplo tão poderoso de fé e obediência. Assim como o chamaste para sair de sua terra, Tu também nos chamas a uma jornada de fé contigo. Perdoa-nos pelas vezes que duvidamos, que tentamos fazer as coisas do nosso jeito ou que colocamos outras coisas no Teu lugar. Ajuda-nos a ter a coragem de Abraão para obedecer ao Teu chamado, a paciência para esperar no Teu tempo e a fé para entregar tudo em Teu altar. Que possamos viver como peregrinos neste mundo, com os olhos fixos na promessa da vida eterna, e que a nossa vida, assim como a de Abraão, seja uma bênção para outros. Nós te entregamos nossos medos, nossos sonhos e nosso futuro, confiando que o Senhor é fiel. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvi-la. Deixe seu comentário sobre qual lição mais falou com você. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões como esta. Fique com Deus e até a próxima.